Contratos suspeitos com empresas de ônibus em São Paulo podem ter causado perdas bilionárias aos cofres públicos, segundo o Tribunal de Contas da cidade. No 5º capítulo da série especial, os nossos repórteres mostram como 30 bilhões de reais poderiam melhorar o transporte da maior cidade do país. Na maior cidade do país, 2,5 milhões de pessoas pegam ônibus todos os dias. O horário de pico hoje em dia é o dia inteiro. É uma multidão que há anos enfrenta as mesmas dificuldades. Cheio, lotado, não tem lugar para sentar, quando tem também é pouco. A tarifa de ônibus em São Paulo está entre as 5 mais caras do país. Não muda nada. Entra ano, entra prefeito, sai prefeito e continua igual. Mais de 1.300 linhas, quase 14 mil ônibus. Manter em circulação os ônibus na capital paulista custa 8 bilhões de reais por ano. 3 bilhões são subsídio. Esse subsídio da prefeitura, esse retorno financeiro, ele poderia se investir não só no sistema de transporte, mas na melhor distribuição da rede, na integração da rede com o uso do solo. Atropelos nos contratos firmados ao longo de 16 anos com empresas de ônibus do setor levantaram suspeitas de irregularidades do Tribunal de Contas do município. Entre 2003 e 2013, durante as gestões na prefeitura de Marta Suplicy, do PT, José Serra, do PSDB e Gilberto Kassab, na época no PFL, atual DEM, as operações eram decorrentes de licitações. De 2013 até 2019, já nas gestões de Fernando Haddad, do PT, e João Dória, do PSDB, vieram contratos emergenciais, mantidos muito além do prazo de 180 dias determinado por lei. O Tribunal de Contas também identificou que contratações emergenciais custaram, em média, 50% a mais do que os contratos decorrentes de licitação. Nesse período, atrasos em processos licitatórios para contratação ou renovação de empresas de ônibus deram prejuízos de 30 bilhões de reais aos cofres públicos. Problemas antigos do transporte público, conhecidos no dia a dia pela população. Todo aquele dinheiro que teria sido desperdiçado lá atrás poderia ser usado para trazer mais qualidade para os ônibus, acessibilidade, tecnologia para controlar a demanda e o tráfego, o que reduz custos. São 30 bilhões de reais que podem voltar aos cofres públicos em caso de condenação das empresas contratadas. Os contratos emergenciais surgiram quando as licitações foram canceladas por ordem da Justiça, depois que 51 irregularidades foram encontradas nos editais. Os custos foram considerados superestimados e não justificavam a contratação pelo período de 20 anos. Neste documento, encaminhado em 2018 ao então secretário municipal de Transportes, o conselheiro do Tribunal de Contas, Edson Simões, afirma que, apesar dos gastos públicos expressivos, o serviço era de péssima qualidade. Como a licitação ficou suspensa por medida judicial, a prefeitura, precisando formalizar a relação, essa relação obrigacional, essa relação de contrato com as prestadoras de serviço, ela foi fazendo as contratações emergenciais, que são, a propósito, aprovadas, são autorizadas pela Lei 8666. Agora, essa repetição de emergenciais é que fica uma situação complicada, porque emergencial, como o nome diz, é uma situação excepcional e não uma regra. Eu não posso manter contratos durante muito tempo, muitos anos, sob a forma de contratos emergenciais.
Nesta ação popular contra a Prefeitura de São Paulo, os contratos emergenciais firmados com o empresário José Ruas Vaz são questionados por supostamente não permitirem a concorrência. O empresário é citado como controlador de 96% da frota da capital. O Grupo Ruas é formado por mais de 50 empresas, muitas delas do setor de transportes. O Ministério Público também deu início, no ano passado, a uma ação civil pública por improbidade administrativa. Em junho do ano passado, a Justiça deu seguimento à ação popular, que aponta não apenas a ausência de licitação e os inúmeros contratos emergenciais, mas o favorecimento de apenas um grupo. Essas empresas não teriam arcado com esse investimento. E isso chama muita atenção, porque isso traz um prejuízo flagrante ao interesse público. Investimentos que seriam muito bem-vindos para tirar do papel uma solução para o transporte prometida há muito tempo. Na zona leste da maior cidade do país, as pessoas esperam há 10 anos por um corredor de ônibus que nunca saiu do papel. Teria um investimento de 551 milhões de reais para a construção de 30 quilômetros, entre o centro e Guaianazes. Por aqui, alguns moradores gastam, em média, 1 hora e 40 minutos todos os dias para ir e voltar ao trabalho. É o equivalente a passar 26 dias do ano enfrentando lentidão e congestionamento. O BRT, sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido, é um sistema que poderia trazer mais velocidade e segurança. Seria uma mudança e tanto na vida do Cláudio, que pega 6 ônibus todos os dias. 3 para ir para o centro, 3 para voltar para casa. Se em vez de faixa de ônibus já funcionasse aqui o BRT, Cláudio chegaria até 20 minutos mais cedo em casa. Quebrou um ônibus, praticamente fica inviável. E a cidade acaba não conseguindo completar ou avançar nessa obra por uma questão de recursos, né? A população acaba sofrendo, às vezes com obras paradas. Em nota, a defesa de José Ruas diz que ele possui cotas participativas em 3 empresas que operam no sistema e que o Tribunal de Contas do município fez uma amostra restrita, que deu origem a um laudo falho. E as 2 ações já foram contestadas na Justiça. Procuramos a SP Trans, a empresa que administra o sistema de ônibus em São Paulo. Ninguém quis dar entrevista. Em nota, a empresa negou o prejuízo de 30 bilhões e informou que apresentou argumentos e explicações à Justiça. Quem usa transporte público sabe bem onde todo esse dinheiro poderia ser aplicado. Eu acho que ter mais transporte. Deveria ter mais ônibus, mais limpeza, né? O ex-prefeito Gilberto Kassab, citado na reportagem, em nota, disse que realizou grandes investimentos na área de transportes e que iniciou, em 2012, o próprio processo do corredor da Radial. Os outros políticos citados não responderam ao nosso contato.